Talvez você clicou nesse vídeo porque tudo anda pesado. Não pesado de fora, pesado por dentro. Você tenta dar conta, tenta não falhar, tenta ser forte, mas sente que está carregando mais do que aguenta. E talvez ninguém veja isso, mas o seu corpo vê. Fica aqui comigo, porque nos próximos minutos você não vai aprender a se esforçar mais. Você vai aprender a sentir quando já é demais e a soltar sem culpa. Se você ficar até o final, seu corpo vai sair diferente do que entrou, mais leve, menos pesado, menos pressionado, mais respeitado. E agora, apenas perceba como você chegou aqui. Talvez você termine o dia com a sensação de que nunca foi suficiente. Você faz, resolve, entrega, mas por dentro parece que sempre falta alguma coisa. E logo vem um pensamento: só mais um pouco, depois eu descanso. Não posso falhar agora. E assim você vai empurrando o corpo para frente. Mas o corpo não entende metas. Ele entende carga. Ele entende quando pesa, quando aperta, quando não dá mais. Talvez você sinta peso no peito, ombros duros, mandíbula apertada, respiração curta. Isso não é drama, não é fraqueza, não é falta de força, é aviso. O corpo sabe quando é demais para você. E se você chegou até aqui, não é porque você é fraca, é porque alguma parte do seu corpo já cansou de aguentar em silêncio. Agora você não precisa mudar nada, não precisa consertar nada, não precisa fazer certo. Só percebe. Percebe onde seu corpo está apoiado agora. Talvez na cadeira, talvez na cama, talvez no chão. Você não precisa segurar o corpo. Ele já está sendo segurado. Percebe o peso do seu corpo sendo sustentado, não por você, mas pelo que está embaixo. Se alguma parte do corpo ainda estiver tensa, não força a soltar. Só deixa essa parte saber: você não está sozinha. Talvez alguma coisa comece a baixar um pouco. Talvez não. Qualquer coisa que aconteça agora já é suficiente. Você não precisa carregar tudo neste momento, nem pensar em tudo, nem resolver nada. Só deixa o corpo ficar onde ele pode descansar. Imagina você segurando uma caixa pesada. Você não sabe exatamente o que tem dentro, só sabe que pesa. Agora imagina colocar essa caixa no chão, sem jogar fora, sem quebrar,
sem desistir. Só apoiar. O peso continua existindo, mas agora não está todo em você. Talvez o corpo reconheça essa sensação. Talvez seja sutil. Talvez quase nada. Não precisa procurar alívio. Se o corpo quiser soltar um pouco, ele solta. Por alguns instantes, você não precisa sustentar tudo. Você pode só estar aqui. Agora, pense em uma coisa só uma. Algo que você vem se cobrando demais, sem precisar explicar, sem justificar. Só perceba como o corpo reage quando essa cobrança aparece. Talvez aperta, talvez pesa, talvez cansa. Agora, por alguns instantes, você vai fazer uma coisa diferente. Você não vai tentar fazer melhor, você não vai tentar acertar mais, você não vai tentar provar nada. Você vai fazer um pouco menos. Menos força, menos pressa, menos tenho que. Talvez isso seja responder depois, fazer mais devagar, parar antes do limite ou simplesmente não continuar agora. Você não está desistindo, você está respeitando. O corpo não pede perfeição, ele pede cuidado. Daqui a pouco, as coisas continuam. Você volta para o dia, para as tarefas, para as pessoas, mas agora algo já mudou. O corpo aprendeu que não precisa se esmagar para seguir. Você pode ir sem se empurrar, sem se punir, sem se apertar por dentro. Não é para parar de viver, é viver com menos peso. Quando a cobrança voltar, e ela vai voltar, você já sabe, pode soltar um pouco, pode ir mais devagar, pode parar antes de quebrar. O corpo não esquece quando é tratado com respeito. Ele leva essa memória com ele. E sempre que ficar pesado de novo, você já sabe, existe um jeito de aliviar. Agora, você não precisa fazer nada, não precisa repetir, não precisa se conectar. As próximas frases não são para convencer sua mente, são para conversar com seu corpo. Você pode ouvir de olhos abertos ou fechados. Pode estar deitada, sentada, andando. Pode continuar sua vida. O corpo aprende mesmo quando você não percebe. Ele aprende pelo ritmo, pela repetição, pela permissão. Então, só deixe as frases passarem como quem deixa uma música tocar ao fundo.
Seu corpo já sabe como descansar sem você perceber. E enquanto você apenas escuta, o descanso pode ir acontecendo. Às vezes, quanto menos se tenta, mais o sono encontra você. Seu corpo pode lembrar de como é soltar sem pressa. E esse lembrar acontece no tempo certo do corpo. Você não precisa ir até o sono. Ele pode vir até você. Cada parte do corpo pode escolher relaxar do jeito dela. Mesmo sem saber como, o corpo sabe. Há um jeito natural de desligar e ele já existe em você. Enquanto você ouve, algo pode começar a ficar mais lento. Talvez seus pensamentos possam ir ficando mais distantes. Como se não precisassem mais ser acompanhados. E o corpo pode assumir daqui para frente. O corpo sabe, sempre soube dormir. Ele só estava ocupado demais para lembrar. Agora pode lembrar de novo, sem pressa, sem tarefa, sem meta, apenas deixando acontecer. O descanso pode se espalhar como uma onda lenta. E você não precisa seguir essa onda. Ela leva você. Talvez os músculos escolham soltar sozinhos. Talvez a respiração fique mais preguiçosa. Talvez o corpo encontre a posição exata para dormir. Você não precisa saber quando isso acontece. Só permitir que aconteça. Dormir não é uma decisão. É uma rendição suave. E essa rendição já começou. Mesmo que você não perceba. Especialmente quando você não tenta perceber.
o corpo entende quando é hora de desligar. Ele faz isso desde que você existe. E ele não esqueceu como fazer. Às vezes, ele só esperava você parar de exigir. Agora que você parou, ele pode continuar. O sono sabe o caminho até você. E você não precisa guiá-lo. Ele entra quando encontra espaço. E agora existe espaço suficiente. Você pode simplesmente desaparecer no descanso, sem perder nada, sem deixar nada para trás, apenas indo para dentro do sono, onde tudo fica mais lento, mais pesado, mais silencioso, mais distante, até que não seja mais necessário ouvir nada, porque o corpo já dorme por você. Seu corpo já sabe como descansar sem você perceber. E enquanto você apenas escuta, o descanso pode ir acontecendo. Às vezes, quanto menos se tenta, mais o sono encontra você. Seu corpo pode lembrar de como é soltar sem pressa. E esse lembrar acontece no tempo certo do corpo. Você não precisa ir até o sono. Ele pode vir até você. Cada parte do corpo pode escolher relaxar do jeito dela. Mesmo sem saber como, o corpo sabe. Há um jeito natural de desligar e ele já existe em você. Enquanto você ouve, algo pode começar a ficar mais lento. Talvez seus pensamentos possam ir ficando mais distantes. Como se não precisassem mais ser acompanhados. E o corpo pode assumir daqui para frente. O corpo sabe, sempre soube dormir. Ele só estava ocupado demais para lembrar. Agora,
pode lembrar de novo, sem pressa, sem tarefa, sem meta, apenas deixando acontecer. O descanso pode se espalhar como uma onda lenta. E você não precisa seguir essa onda, ela leva você. Talvez os músculos escolham soltar sozinhos. Talvez a respiração fique mais preguiçosa. Talvez o corpo encontre a posição exata para dormir. Você não precisa saber quando isso acontece. Só permitir que aconteça. Dormir não é uma decisão, é uma rendição suave. E essa rendição já começou. Mesmo que você não perceba, especialmente quando você não tenta perceber. O corpo entende quando é hora de desligar. Ele faz isso desde que você existe. E ele não esqueceu como fazer. Às vezes, ele só esperava você parar de exigir. Agora que você parou, ele pode continuar. O sono sabe o caminho até você. E você não precisa guiá-lo. Ele entra quando encontra espaço. E agora existe espaço suficiente. Você pode simplesmente desaparecer no descanso, sem perder nada, sem deixar nada para trás, apenas indo para dentro do sono, onde tudo fica mais lento, mais pesado, mais silencioso, mais distante, até que não seja mais necessário ouvir nada, porque o corpo já dorme por você. Seu corpo já sabe como descansar sem você perceber. E enquanto você apenas escuta, o descanso pode ir acontecendo. Às vezes, quanto menos se tenta,
mais o sono encontra você. Seu corpo pode lembrar de como é soltar sem pressa. E esse lembrar acontece no tempo certo do corpo. Você não precisa ir até o sono. Ele pode vir até você. Cada parte do corpo pode escolher relaxar do jeito dela. Mesmo sem saber como, o corpo sabe. Há um jeito natural de desligar e ele já existe em você. Enquanto você ouve, algo pode começar a ficar mais lento. Talvez seus pensamentos possam ir ficando mais distantes. Como se não precisassem mais ser acompanhados. E o corpo pode assumir daqui para frente. O corpo sabe, sempre soube dormir. Ele só estava ocupado demais para lembrar. Agora pode lembrar de novo, sem pressa, sem tarefa, sem meta, apenas deixando acontecer. O descanso pode se espalhar como uma onda lenta. E você não precisa seguir essa onda. Ela leva você. Talvez os músculos escolham soltar sozinhos. Talvez a respiração fique mais preguiçosa. Talvez o corpo encontre a posição exata para dormir. Você não precisa saber quando isso acontece. Só permitir que aconteça. Dormir não é uma decisão. É uma rendição suave. E essa rendição já começou. Mesmo que você não perceba. Especialmente quando você não tenta perceber. O corpo entende quando é hora de desligar. Ele faz isso desde que você existe. E ele não esqueceu como fazer. Às vezes,
Ele só esperava você parar de exigir. Agora que você parou, ele pode continuar. O sono sabe o caminho até você. E você não precisa guiá-lo. Ele entra quando encontra espaço. E agora existe espaço suficiente. Você pode simplesmente desaparecer no descanso, sem perder nada, sem deixar nada para trás, apenas indo para dentro do sono, onde tudo fica mais lento, mais pesado, mais silencioso, mais distante, até que não seja mais necessário ouvir nada, porque o corpo já dorme por você. Seu corpo já sabe como descansar sem você perceber. E enquanto você apenas escuta, o descanso pode ir acontecendo. Às vezes, quanto menos se tenta, mais o sono encontra você. Seu corpo pode lembrar de como é soltar sem pressa. E esse lembrar acontece no tempo certo do corpo. Você não precisa ir até o sono. Ele pode vir até você. Cada parte do corpo pode escolher relaxar do jeito dela. Mesmo sem saber como, o corpo sabe. Há um jeito natural de desligar e ele já existe em você. Enquanto você ouve, algo pode começar a ficar mais lento. Talvez seus pensamentos possam ir ficando mais distantes. Como se não precisassem mais ser acompanhados. E o corpo pode assumir daqui para frente. O corpo sabe, sempre soube dormir. Ele só estava ocupado demais para lembrar. Agora pode lembrar de novo, sem pressa, sem tarefa, sem meta, apenas deixando acontecer. O descanso pode se espalhar como uma onda lenta,
E você não precisa seguir essa onda, ela leva você. Talvez os músculos escolham soltar sozinhos. Talvez a respiração fique mais preguiçosa. Talvez o corpo encontre a posição exata para dormir. Você não precisa saber quando isso acontece. Só permitir que aconteça. Dormir não é uma decisão. É uma rendição suave. E essa rendição já começou. Mesmo que você não perceba. Especialmente quando você não tenta perceber. O corpo entende quando é hora de desligar. Ele faz isso desde que você existe. E ele não esqueceu como fazer. Às vezes, ele só esperava você parar de exigir. Agora que você parou, ele pode continuar. O sono sabe o caminho até você. E você não precisa guiá-lo. Ele entra quando encontra espaço. E agora existe espaço suficiente. Você pode simplesmente desaparecer no descanso, sem perder nada, sem deixar nada para trás, apenas indo para dentro do sono, onde tudo fica mais lento, mais pesado, mais silencioso, mais distante, até que não seja mais necessário ouvir nada, porque o corpo já dorme por você. Seu corpo já sabe como descansar sem você perceber. E enquanto você apenas escuta, o descanso pode ir acontecendo. Às vezes, quanto menos se tenta, mais o sono encontra você. Seu corpo pode lembrar de como é soltar sem pressa. E esse lembrar acontece no tempo certo do corpo. Você não precisa ir até o sono. Ele pode vir até você.
Cada parte do corpo pode escolher relaxar do jeito dela. Mesmo sem saber como, o corpo sabe. Há um jeito natural de desligar e ele já existe em você. Enquanto você ouve, algo pode começar a ficar mais lento. Talvez seus pensamentos possam ir ficando mais distantes. Como se não precisassem mais ser acompanhados. E o corpo pode assumir daqui para frente. O corpo sabe, sempre soube dormir. Ele só estava ocupado demais para lembrar. Agora pode lembrar de novo, sem pressa, sem tarefa, sem meta, apenas deixando acontecer. O descanso pode se espalhar como uma onda lenta. E você não precisa seguir essa onda. Ela leva você. Talvez os músculos escolham soltar sozinhos. Talvez a respiração fique mais preguiçosa. Talvez o corpo encontre a posição exata para dormir. Você não precisa saber quando isso acontece. Só permitir que aconteça. Dormir não é uma decisão. É uma rendição suave. E essa rendição já começou. Mesmo que você não perceba. Especialmente quando você não tenta perceber. O corpo entende quando é hora de desligar. Ele faz isso desde que você existe. E ele não esqueceu como fazer. Às vezes, ele só esperava você parar de exigir. Agora que você parou, ele pode continuar. O sono sabe o caminho até você. E você não precisa guiá-lo. Ele entra quando encontra espaço.
E agora existe espaço suficiente. Você pode simplesmente desaparecer no descanso, sem perder nada, sem deixar nada para trás, apenas indo para dentro do sono, onde tudo fica mais lento, mais pesado, mais silencioso, mais distante, até que não seja mais necessário ouvir nada, porque o corpo já dorme por você. Seu corpo já sabe como descansar sem você perceber. E enquanto você apenas escuta, o descanso pode ir acontecendo. Às vezes, quanto menos se tenta, mais o sono encontra você. Seu corpo pode lembrar de como é soltar sem pressa. E esse lembrar acontece no tempo certo do corpo. Você não precisa ir até o sono. Ele pode vir até você. Cada parte do corpo pode escolher relaxar do jeito dela. Mesmo sem saber como, o corpo sabe. Há um jeito natural de desligar e ele já existe em você. Enquanto você ouve, algo pode começar a ficar mais lento. Talvez seus pensamentos possam ir ficando mais distantes. Como se não precisassem mais ser acompanhados. E o corpo pode assumir daqui para frente. O corpo sabe, sempre soube dormir. Ele só estava ocupado demais para lembrar. Agora pode lembrar de novo, sem pressa, sem tarefa, sem meta, apenas deixando acontecer. O descanso pode se espalhar como uma onda lenta. E você não precisa seguir essa onda, ela leva você. Talvez os músculos escolham soltar sozinhos. Talvez a respiração fique mais preguiçosa.
Talvez o corpo encontre a posição exata para dormir. Você não precisa saber quando isso acontece. Só permitir que aconteça. Dormir não é uma decisão, é uma rendição suave. E essa rendição já começou. Mesmo que você não perceba. Especialmente quando você não tenta perceber. O corpo entende quando é hora de desligar. Ele faz isso desde que você existe. E ele não esqueceu como fazer. Às vezes, ele só esperava você parar de exigir. Agora que você parou, ele pode continuar. O sono sabe o caminho até você. E você não precisa guiá-lo. Ele entra quando encontra espaço. E agora existe espaço suficiente. Você pode simplesmente desaparecer no descanso, sem perder nada, sem deixar nada para trás, apenas indo para dentro do sono. Onde tudo fica mais lento, mais pesado, mais silencioso, mais distante, até que não seja mais necessário ouvir nada, porque o corpo já dorme por você. Seu corpo já sabe como descansar sem você perceber. E enquanto você apenas escuta, o descanso pode ir acontecendo. Às vezes, quanto menos se tenta, mais o sono encontra você. Seu corpo pode lembrar de como é soltar sem pressa. E esse lembrar acontece no tempo certo do corpo. Você não precisa ir até o sono. Ele pode vir até você. Cada parte do corpo pode escolher relaxar do jeito dela. Mesmo sem saber como, o corpo sabe. Há um jeito natural de desligar e ele já existe em você.
Enquanto você ouve, algo pode começar a ficar mais lento. Talvez seus pensamentos possam ir ficando mais distantes. Como se não precisassem mais ser acompanhados. E o corpo pode assumir daqui para frente. O corpo sabe, sempre soube dormir. Ele só estava ocupado demais para lembrar. Agora pode lembrar de novo, sem pressa, sem tarefa, sem meta, apenas deixando acontecer. O descanso pode se espalhar como uma onda lenta. E você não precisa seguir essa onda, ela leva você. Talvez os músculos escolham soltar sozinhos. Talvez a respiração fique mais preguiçosa. Talvez o corpo encontre a posição exata para dormir. Você não precisa saber quando isso acontece. Só permitir que aconteça. Dormir não é uma decisão, é uma rendição suave. E essa rendição já começou. Mesmo que você não perceba. Especialmente quando você não tenta perceber.